Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do W News. Continuando a nossa série, a gente hoje vai para o quarto episódio da série das malhas fiscais. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui comigo, Thaís, a gente vai estar batendo um papo sobre algumas coisas bem bacanas aí, né? Então, olá a todos. Bom dia, Jacó. Bom dia a todos. Vamos ver o que mais nos reserva esse Bora quarto lá, episódio. bora lá, bora lá. Então, de novo, né, nossa ideia sempre é trazer conhecimento, drops de conhecimento com o W News. Né? Então, a gente seguiu essa série das malhas fiscais, vai seguir até vai dar ainda alguns episódios ainda, né? Então a gente vai abordar cada uma delas para que você possa entender, principalmente você empresário, possa entender o que é cada malha, onde se enquadra, como evitar essas situações perante o fisco, né? E aí com isso deixar a sua empresa dentro da regularidade fiscal, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente começa com a malha 013 referente ao PGDAS-D, ou seja, empresas do Simples Nacional, correto? Entramos no Simples Nacional agora. Entramos no mundo do Simples Nacional. Então, o que a malha 13 nos traz? Né? É o faturamento declarado inferior ao obtido por meio do cartão de crédito, débito ou outros meios de pagamento como marketplace. Tá? Então, o que acontece? Dentro da PGDAS, eu declaro o meu faturamento mensal. Fecha? Que foi emitido em nota. Perfeito. Então, o que eu declaro em nota fiscal, eu devo, ou pelo menos deveria, né? Então, No mínimo isso é. no mínimo isso, para ter uma regularidade fiscal, então, no mínimo isso, declarar todo esse faturamento dentro da PGDAS-D. Né? Então, aqui está tudo certo, mas lá naquele lugarzinho que a gente sempre conhece, né? Às vezes não acontece. Pode. Né? Às vezes não acontece lá, né? Em Verdinho. Então, segundo o regulamento fiscal, toda venda que eu faço, toda operação que eu faço, eu tenho que estar amparado por um documento fiscal. Exato. Isso é regra básica. Né? Então, o que acontece? O fisco ele pega tudo aquilo que você declarou, né, por meio da documentação, por meio do que você apresenta na PGDAS-D, e compara com aquilo que vem das instituições financeiras, dos meios de pagamento, através da DIMP. Né? Então, para quem não sabe, a DIMP é uma declaração que as instituições financeiras geram para o fisco, dizendo assim, olha, CNPJ tal movimentou tanto comigo. E aí, essa movimentação financeira, eles fazem a contraprova, o cruzamento, né, com o que está dentro da PGDAS-D. Legal? Aí, com isso, a gente tem que lembrar que não é só cartões, né, aqui entra cartão de débito ou crédito, né, mas também outros meios de pagamento similares, né, como comércio eletrônico, marketplace e, porque não seria o famoso Pixels. O famoso Pix. Pix também entra. Né? Isso é uma coisa que muitas empresas tipo assim, acabam talvez falhando, né, nesse controle. Emitem nota, mas talvez não tenha esse controle do que recebeu em cartão. Tanto que a gente tem uma estatística, né, que o Estado nos enviou, onde a maior parte das malhas fiscais encontram-se, a maior parte das empresas encontram-se nessa malha. Exatamente. Então, assim, o erro, assim, cada malha tem a sua quantidade de empresas que estão dentro dela com divergências. Né? E essa malha 13 é a malha que mais tem ocorrência. Nesse sentido, né, a gente pode evitar com algumas situações. Né? Primeiro, tudo aquilo que eu faço de operação, eu coloco um documento fiscal. Ponto. Isso é ponto pacífico. Né? Não se discute isso. Né? Então temos que ter um documento fiscal que me ampare aquela venda. Ok. Fazendo esse documento fiscal, ele vai estar amparando aquela movimentação. Aqui eu queria fazer só uma vírgula. Por quê? Isso é muito comum, principalmente no comércio. Tá? Vou citar um exemplo. Por exemplo, uma ótica.
né? A ótica, eu vou lá, vou solicitar um óculos lá na ótica, né? Vou encomendar um óculos. Então eu faço o aporte financeiro. Então paguei lá com cartão de crédito, cartão de débito e tal. E é sobre encomenda, então E é você sobre não encomenda. sai com a mercadoria nova. Exatamente. Então eu tenho dois momentos: o momento que eu encomendo e o momento que eu pego, né? Quando a instituição de pagamento gerar a DIMP, ela vai estar dizendo que o valor do meu óculos está dentro desse mês de julho. Né? Estamos em julho de 2025, né? Então, se você estiver vendo isso mais para frente, é a referência que nós temos, né? Então, o que acontece? Porém, naquele momento, eu não emiti um documento fiscal. Eu vou emitir no momento que eu entregar o óculos. Certo? Eu deixo, assim, tá certa a operação? Eu estou emitindo nota. Não estaria certa a operação? Em termos. Para que estivesse correta essa operação, eu tenho 2 documentos fiscais envolvidos. Para eu fazer corretamente o negócio e estar amparado legalmente, né? Que é a tal da venda com entrega futura. Exatamente. Né? Então, no momento que eu vou lá na ótica e faço a minha encomenda do óculos e faço o pagamento, nesse momento nesse existe momento. um documento que comprova que eu estou fazendo a venda, estou tendo um aporte financeiro neste Perfeito. momento, porém a mercadoria não está circulando, porque Exatamente. foi encomendada e vai ser entregue posteriormente. Perfeito. Então, essa primeira nota, primeiro, ela vai ter a movimentação financeira, então vai integrar com o meu fluxo de caixa. Exato. Né? E vai entrar na cobrança no pagamento de impostos, porque já vai ser considerado como um faturamento. Isso. E quando eu efetivamente for lá na ótica e buscar esse óculos, eu vou ter a segunda nota, que é a entrega do bem. Então é nessa segunda nota que é a baixa do estoque, que é a cobrança do ICMS por causa da circulação de mercadoria. É como a gente, né? Aqui em questão do Simples Nacional, daí já entraria tudo Sim, na no Simples primeira, Nacional sim. Mas, Mas se fosse uma empresa no regime normal, teria essa o situação. ICMS seria na segunda nota fiscal. Isso, exatamente. Né? Porque então, está ocorrendo a circulação. O ICMS só envolve a circulação de mercadoria. Exatamente. Então, isso tem que estar muito bem certinho, né? Então, para que eu não caia na malha por essa situação, basta eu aplicar essa regra. Ou seja, na encomenda eu emito a nota, né, para poder acobertar esse valor financeiro. E quando eu entrego efetivamente o bem, aí eu tenho a situação da nota fiscal com a baixa de estoque. Tá? Então, esse tipo de ação evita que você caia na malha 13. Minimiza essa situação. Né? Que seria o procedimento mais correto a ser aplicado nessa situação. Tá bom? Fora isso, também, né, como a gente falou, documentação, declarar tudo certinho dentro do PGDAS e tal. Aqui tem uma situação também que a gente já ouviu, né, que principalmente por causa da questão do PIX, né? Não faz o PIX para o CNPJ da empresa, faz para o CPF e tal. Claro que isso não acontece para cá. Né? Então, são histórias que a gente exatamente. Mas assim, gente, quando a DIMP vem toda a movimentação, não só do CNPJ da empresa, como também vinculado ao CPF dos sócios. Né? Então, é bom sempre se ater a esse tipo de situação para que se evite aquele cafezinho com o fisco, né? Sempre é importante, né? Exatamente. E aí, com isso, mais uma situação, né, que ajuda, que é a ECONF. Nós temos a ECONF, que é o registro desses pagamentos eletrônicos nas operações com nota fiscal e nota fiscal de consumidor eletrônica. Né? Então, é só um spoilerzinho, em breve a gente vai fazer um episódio do W News voltado ao ECONF, então fiquem ligados no nosso canal, tá bom? E com isso, o que acontece, né? Caiu na malha, como é que a gente regulariza isso, né? Direto na PGDAS-D, certo? Então ali eu vou ter que declarar realmente os valores que foram de receita, né?
para que fechem com essa declaração, tá? Mas aqui tem um detalhe muito importante, Thaís. Hoje o processo já está bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais correto, bem mais validado das instituições financeiras com o fisco, tá? Porém, pode haver alguma situação que de repente aquilo realmente o que veio da instituição financeira não bata com o que está realmente declarado, e o que está declarado na PGDAS-D é o valor correto do processo, né? Então aí vale aquela questão de conversar com o fiscal, via chat, e explicar para poder entender que às também vezes... não é uma lei máxima, tipo, a instituição financeira fez a declaração 100% correta. Pode acontecer erros. Pode. Mas para isso você tem que ter o confronto e poder provar para o fisco, não, tudo que eu recebi em cartão, tá aqui o meu relatório, né, os meus documentos, e tudo foi emitido em nota. Então, assim, já vi casos em que realmente a instituição financeira, por questão errônea, fez uma declaração com valor que não era devido, a empresa conseguiu provar e a questão tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, é questão de... Pode acontecer erros, tanto na parte do contribuinte, como também na instituição financeira. Porém, é preciso provar, por A mais B, quem está certo. Então, se você não conseguir relatórios e documentos que provem que você está certo, infelizmente vai ter que acatar o que foi declarado na DIMP. Né? Exatamente. Então, e a questão da regularização, né? Como a gente já viu também nas outras malhas, nesse caso não tem nenhuma autorização fiscal, né? Basta eu fazer uma retificação da PGDAS-D, se for esse o caso. É que assim, normalmente resolve-se com, né, não, realmente viu que esqueceu de somar um cartão, alguma coisa aconteceu, não, beleza, vou assumir o que foi declarado na DIMP. Precisamos retificar o prazo lá de trás, lembrando que estamos falando de PGDAS, faturamento acumulado de 12 meses. Esse valor vai influenciar vai ter imposto a recolher naquele mês, por mais que nos meses posteriores não tenham diferenças a serem recolhidas, pode ocasionar uma diferença a recolher pelo fato do valor acumulado dos últimos 12, porque eu atualizo o relatório, né, o faturamento lá atrás e é atualizado para frente. Então, isso, consequentemente, dá diferenças a recolher para frente. Então, e aí é que vem o pulo do gato, né? Então, assim, eu não deixo para olhar as malhas lá na frente. Eu vou acompanhando mensalmente. Só que como, né, já começamos a parte da parte federal, que é Simples Nacional, o Estado, ele acaba não tendo, assim, as informações tão de pronto. Então, acaba demorando, talvez, aí uns 2 meses para vir essa informação. Então, é fato que 2 meses, no mínimo, teremos reprocessamento do Simples Nacional. E aí, detalhe, né? Uma vez que você atualiza as informações na PGDAS-D, que você transmite para a Receita, existe um prazo de até 7 dias entre a recepção e a disponibilidade dessas informações ao Estado novamente pela Receita, né? Então, eu peguei e retifiquei a PGDAS-D hoje, amanhã vou dar um F5 lá, não saiu da malha. Calme teu coração, calma, que tem essa questão desse prazo para a Receita poder processar a PGDAS-D e aí trazer essa informação para o Estado. Diferente da DIME, que nossa, é âmbito estadual, o PGDAS é nacional. Então, tem a fatia do ICMS, do ISS dentro do PGDAS, porém, a gente declara para a base nacional. Então, eles precisam processar e disparar para os estados e municípios. Então, por isso que acaba demorando um pouco mais. Eles dizem 7 dias, mas também não leva. Eu, pelo menos, acho que já, né, presenciei muitas malhas nessa situação. Não levaram 7 dias, a não ser que já está ali no meio, tipo, sai de fechamento de malha, prazo final, né? Então acaba demorando um pouco mais. Mas normalmente ali, 2, 3 dias, acho que é bem tranquilo, assim, que eles já processam a informação. Perfeito. E aí depois é só acompanhar, depois desse prazo, né? E aí tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá então para a próxima. Malha 014. GIA-ST. Omissão de entrega.
GIA, nós estamos falando de empresas com inscrição estadual e de Exatamente. apuração de ICMS ST, né? ST, realmente. Né? Então, assim, operações que eu tenho, né, com substituição tributária, e eu preciso declarar essa GIA, né, porque eu tenho que pagar esse imposto. Perfeito? Então, por algum motivo eu tive essas operações, não fiz essa apuração, não entreguei essa GIA. O Estado identificou essas informações através do SPED. Diz, opa, esse contribuinte aqui deveria pagar o ST, só que ele não tem uma GIA que se enquadra nesse valor, né? Então aí ele vai levantar a bandeira dizendo, olha, tem aqui e tal. Pode ser uma divergência no SPED? Pode ser uma divergência no SPED, né? Então eu tenho que ficar De atento. novo, a velha máxima, né? As informações precisam andar ligadas. Sim, né? sim. Essa questão aqui, a GIA, assim como a DIME e o SPED, né? Precisam ter as mesmas informações, precisam ser a mesma base de informação. E a regularização, basta eu só entregar a GST e tá tudo resolvido, né? Tá tudo certo. É só entregar, né? Tem que pagar o impostinho, né? Fazer a nossa parte também, né? Então, sempre é importante isso, né? Sempre acompanhar as operações, os fechamentos, a regularidade entre as declarações, né? Tanto da GIA, da DIME, do SPED. Então, elas, como a Thaís falou, né? A gente precisa que elas andem juntas, andem coesas, as informações, que batam nos centavos as informações, né? Para que isso a gente consiga evitar situações de malha junto ao fisco. Né? Maravilha, maravilha. E aí, vamos para nossa última malha desse nosso episódio, que é a malha 015, que é referente a cadastro. Aqui é um negócio tem que ficar bem atento, principalmente você que é empresário, né? Então a malha 015 é o edital de intimação de cancelamento de inscrição estadual. As empresas podem sofrer, eu posso dar baixa na minha inscrição estadual, mas eu posso ter a minha inscrição estadual cancelada. Ou seja, caçar. Não posso mais fazer a operação de comércio e indústria. Quando que isso pode, né, ocorrer? Tipo assim, em que situação? Né? Existe previsão legal para esse edital de cancelamento e são N os motivos que podem levar o fisco a cancelar uma inscrição estadual. Então, tipo assim, se a empresa, por exemplo, está sem movimento, ela precisa fazer a declaração periódica, por mais que esteja sem movimento, ela ainda está com a inscrição dela ativa. Então ela precisa sinalizar para o fisco, olha, eu tô estou vivo aqui, mas eu não estou faturando, mas eu estou vivo. Mas eu estou vivo, Então, não mexa. Até porque, tipo, as informações precisam estar ligadas, né? Então, o Estado quer saber, tipo, realmente não teve movimento? Então, através do SPED, da DIME, o Estado vai ter essa informação de que, tu existe lá ainda, mas não está movimentando no momento. Lembrando que eu preciso entregar as duas declarações e colocar nelas que é sem movimento. Tá? Isso é muito importante. As duas, não é uma só, é as duas. Então, assim, existem outros motivos, como se o Estado verificar que a empresa está fazendo alguma coisa, tipo, vendendo produtos irregulares, existem vários outros, né? Descaminho, venda sem nota, produtos ilícitos. Então, tudo isso pode incentivar o Estado lá e cancelar, caçar essa inscrição estadual. Né? Então, a gente precisa estar bem aprumado com as situações, tem que estar regularizado, tudo certinho, né? E toda essa regulamentação hoje a gente encontra dentro do nosso regulamento do ICMS, no anexo 5, artigo 10, tá? E também na portaria CEF 528 de 2022, que ela lá define os critérios de cancelamento de ofício, porque isso se chama cancelamento de ofício, né? Da inscrição estadual dentro do cadastro de contribuintes do ICMS, né? Então, fique atento a essas coisas, tenha certeza da origem, né? Não é porque caiu o caminhão na frente da tua loja, tu vai pegar aquilo ali e vai botar para vender, né? Então, não pode. Né?
Então, tenha sempre, olhe quais são os teus fornecedores, né? Da A onde está origem, vindo né? essa mercadoria, para que esteja tudo regularizado, certinho, bonitinho, para que você não sofra uma penalidade por não saber da origem, né? Então, a gente já viu isso acontecer, né, em algumas situações, né, que não é por, vamos dizer assim, porque a empresa quis vender aquilo lá, é que ela não sabia realmente a origem daquilo, ela Não foi uma má intenção, não foi uma má intenção, né? Então, mas precisa, porque se tu tá colocando para vender, você é o responsável. responsável, então Então, você precisa saber, ter certeza da origem dessa mercadoria para que ela seja uma mercadoria lícita dentro do que define os padrões, até porque tem algumas mercadorias que ainda precisam passar por órgãos de liberação, órgãos ambientais, esse tipo de coisa, né? Para que esteja precisa tudo ter certo. até para questão de rastreio, né? Porque o Estado Rastreio, hoje tem. segurança sanitária, tudo isso, né? Por exemplo, a extração de, vamos lá, extração de palmito, venda de carne. Sim. Então, tudo isso tem regulamentações mais específicas, então elas precisam estar coesas de novo, né? Precisam estar bem alinhadas para que não acabe gerando um malefício para a empresa, né? Então, com isso, gente, a gente chega ao final do nosso episódio 4 das malhas. Convido você a acompanhar sempre o nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, né, para saber das novidades. Em breve a gente vai estar disponibilizando mais um episódio para vocês da série das malhas. E a gente conta com você. Gostou desse conteúdo? Comente, mande comentários para a gente. Sugestões de outras situações que vocês gostariam que a gente abordasse. Por favor, encaminhe para a gente para que a gente possa preparar esse material para vocês com muito carinho, tá bom? Thaís, muito obrigado a todos. Uma excelente semana, né? E fiquem com Deus. Até uma próxima. Até mais.